Parte 2, capítulo 16, do que sucedeu a Don Quixote com um ponderado cavaleiro de La Mancha. Com a alegria, contentamento e ufania que se disse, seguia Don Quixote sua jornada, imaginando, pela passada vitória, ser o mais valente cavaleiro andante que havia no mundo em sua época. E já dava por acabadas e conduzidas o feliz desfecho, todas as aventuras que dali por diante lhe pudessem suceder. Pouco se lhe dando encantamentos e encantadores, nem se recordando das incontáveis surras que no decurso de suas cavalarias lhe haviam aplicado, nem da pedrada que lhe arrancara a metade dos dentes, nem da ingratidão dos galeotes, nem do atrevimento e da chuva de bordoadas dos arrieiros. Finalmente, dizia consigo mesmo que, se encontrasse arte, modo e maneira de desencantar sua senhora Dulcinea, não invejaria a maior ventura que alcançara ou teria podido alcançar o mais venturoso cavaleiro andante dos passados séculos. Nessas imaginações ia todo entretido, quando lhe disse Sancho: "Não é estranho, senhor, que eu ainda continue enxergando aquele nariz desaforado e de marca maior do meu compadre Tomé Cecial? E porventura crês, Sancho, que o cavaleiro dos espelhos era o bacharel Carrasco e seu escudeiro Tomé Cecial, o teu compadre?" "Não sei que dizer quanto a isso", respondeu Sancho. "Só sei que as informações que me deu sobre minha casa, minha mulher e meus filhos, outro que não ele não mais poderia dar. E a cara, tirada do nariz, era a mesma de Tomé Cecial, como a vi muitas vezes em minha aldeia. A parede meia de minha própria casa, e o tom de voz era o mesmo dele." "Vamos raciocinar, Sancho", replicou Don Quixote. "Vem cá, em que consideração poderia caber que o bacharel Sansão Carrasco viesse pelejar comigo como cavaleiro andante, armado de armas ofensivas e defensivas? E se porventura se me viu, acaso alguma vez ele dado motivo para ter mojeriza? Sou seu rival ou segue ele a profissão das armas, para ter inveja da fama com que elas adquiri?" "Mas que vamos dizer, senhor", respondeu Sancho, "do fato de tanto se parecer aquele cavaleiro, seja ele quem for, com o bacharel Carrasco e seu escudeiro com seu compadre Tomé Cecial? Se for encantamento, como vossa mercê diz, não haveria no mundo outros dois com quem se parecessem." "Tudo são artes e manhas", respondeu Don Quixote, "dos malignos magos que me perseguem, os quais, antevendo que eu havia de sair vitorioso na contenda, cuidaram de que o cavaleiro vencido ostentasse o rosto de meu amigo bacharel, para que a amizade que lhe tenho se pusesse entre o fio da minha espada e o rigor do meu braço, e aplacasse a justa ira de meu coração, e desse modo permanecesse com vida quem, com embelesco e falsidade, procurava tirar a minha. Como prova disso, ó Sancho, já sabes por experiência que não deixará que mintas ou te enganes. Quão fácil é aos encantadores mudarem uns rostos em outros, tornando o formoso em feio e o feio em formoso, pois não faz 2 dias que viste com teus próprios olhos a formosura e a galhardia da sem par Dulcinea em toda a sua inteireza e natural conformação. Enquanto havia eu na fealdade e baixeza de rústica lavradora, com remela nos olhos e mau hálito na boca. Não seria demais que o perverso mago, que se atreveu a fazer tal maldosa transformação, tenha feito a de Sansão Carrasco e a de seu compadre, para tirar-me das mãos a glória do triunfo. Apesar de tudo, consolo-me, porque afinal, seja qual tenha sido a figura, saí vencedor de meu inimigo." "Deus sabe a verdade de tudo", respondeu Sancho. E como ele sabia que a transformação de Dulcinea não passara de treta e impostura sua, não lhe satisfizeram as quimeras do amo. Porém, não quis replicar, para não dizer alguma palavra que lhe descobrisse o embuste. Nessas razões estavam quando os alcançou um homem que vinha pelo mesmo caminho, montado numa bela égua tordilha, trajando gabão de fino pano verde, debruado de veludo vulto e com monteira do mesmo veludo. Os arreios da égua eram de campo e a gineta também de cor verde arroxeada. Traziam um alfange monrisco pendente de
largo talim dourado e verde, e os borzeguins eram do mesmo lavor do talim. As esporas não eram douradas, mas cobertas de verniz verde, e tão tersas e brunidas que, por combinarem com o resto do vestuário, tinham melhor aspecto do que se de ouro puro fossem. Quando os alcançou, saudou-os cortesamente o viajante, e esporeando a égua já ia passando de largo, quando lhe disse Don Quixote: Galante senhor, se segue vossa mercê o mesmo caminho que nós, e não está com muita pressa, mercê nos faria se fôssemos juntos. Na verdade, respondeu da égua, não teria passado tão de largo, não fosse o receio de que a companhia de minha égua alvoroçasse esse cavalo. Bem pode, senhor, interveio Sancho, bem pode sofrer as rédeas a égua, porque nosso cavalo é o mais honesto e bem educado do mundo. Nunca, em semelhantes ocasiões, praticou vileza alguma, e, da única vez em que perdeu as estribeiras, eu e meu amo é que o pagamos, e a juros de 7 por 1. Por isso, repito que pode vossa mercê deter-se, se quiser, pois, ainda que lhe sirvam a égua na bandeja, asseguro que o cavalo não há de querer enfrentá-la. Deteve as rédeas o cavaleiro, admirando-se da postura e aparência de Don Quixote, que ia cincelada, pois Sancho a levava como maleta no arção dianteiro da albarda do russo. E se o de verde muito fitava Don Quixote, muito mais fitava este o de verde, por parecer-lhe homem de alto coturno. A idade regulava pelos 50 anos. As cãs eram poucas e o rosto aquilino. A fisionomia entre alegre e grave. Finalmente, pelo traje e postura, deixava entender ser homem de boas prendas. O que o de verde pensou de Don Quixote de la Mancha foi que jamais até então vira tal espécie ao parecer de homem. Admirou-lhe a longura do pescoço, o comprimento do corpo, a magreza e a amarelidão do rosto, as armas, os ademanes, a compostura, como figura e retrato há muito tempo não vistos naquela terra. Don Quixote notou bem a atenção com que o fitava o viajante, e leu-lhe a curiosidade no espanto, e como era muito cortês e amigo de satisfazer a todos, antes que o outro lhe perguntasse alguma coisa, foi-lhe ao encontro, dizendo: Esta figura que vossa mercê em mim vê, por ser de tal modo nova e fora das que comumente se deparam, não me causa espanto que o tenha espantado, mas deixará vossa mercê de assim sentir-se quando eu lhe disser, como digo, que sou cavaleiro. Desses que dizem às gentes que aventuras vão buscar. Saí de minha pátria, empenhei minha fazenda, deixei meu bom viver, entreguei-me nos braços da fortuna, deixando que ela me encaminhasse por onde bem lhe aprouvesse. Quis ressuscitar a já morta cavalaria andante, e há muitos dias que, tropeçando aqui, caindo ali, despencando-me cá e levantando-me acolá, cumpri grande parte de meu desejo, socorrendo viúvas, amparando donzelas e favorecendo casadas, órfãos e pupilos, próprio e natural ofício dos cavaleiros andantes. Assim, por minhas valorosas, muitas e cristãs façanhas, merecia andar já impresso em quase todas as nações do mundo, ou na maior parte. 30.000 volumes se imprimiram de minha história, que vai a caminho de imprimir-se 30.000 milhões de vezes, se não o impede o céu. Finalmente, para encerrar tudo em breves palavras, ou numa só, digo que sou Don Quixote de la Mancha, por outro nome chamado Cavaleiro da Triste Figura, e posto que elogio em boa boca própria seja vitupério. Vejo-me obrigado por vezes a me enaltecer, mas tão somente quando não se enche presente quem o faça. Assim, senhor gentil homem, nem este cavalo ou esta lança, nem este escudo ou este escudeiro, nem todas estas armas juntas, nem a palidez do meu rosto, nem minha descarnada figura poderão doravante causar-vos assombro, já sabendo vossa mercê quem sou, eu e a profissão que exerço. Calou-se ao dizer isto Don Quixote, e o de verde, pela demora em responder-lhe, parecia não encontrar o que lhe deveria dizer. Contudo, depois de algum tempo, falou: Acertaste, senhor cavaleiro, em conhecer, por meu espanto,
minha curiosidade, mas não acertaste em tirar-me a admiração em mim causada por vos haver visto. Pois, embora tenhais dito, Senhor, que o saber já quem sois me devesse ter tirado, tal não se deu. Antes, agora que o sei, fico mais suspenso e maravilhado. Será possível que ainda haja no mundo cavaleiros andantes e histórias impressas de verdadeira cavalarias? Não me posso persuadir de que ainda haja nesses nossos dias quem favoreça viúvas, ampare donzelas, honre casadas e socorra órfãos, e não acreditaria se não tivesse visto vossa mercê com meus próprios olhos. Bendito seja o céu se, com essa história, que vossa mercê diz estar impressa, de suas altas e verdadeiras cavalarias, terão caído no ouvido as inúmeras outras dos fictícios cavaleiros andantes, de que está cheio um mundo, tão prejudiciais aos bons costumes, quão lesivas e difamadoras das boas histórias. Muito há que discutir, respondeu Don Quixote, quanto a serem ou não fictícias as histórias dos cavaleiros andantes. Pois haverá quem duvide, respondeu o de verde, de que sejam falsas tais histórias? Duvido eu, respondeu Don Quixote. E fiquemos por aqui, pois, se durar nossa jornada, espero que Deus dar a entender a vossa mercê que faz mal em deixar-se arrastar pela corrente dos que têm por certo não serem elas verídicas. Por estas últimas palavras de Don Quixote, começou o cavaleiro a suspeitar de que se tratasse de um mentecapto e passou a aguardar outras evidências que o confirmassem. Antes, porém, que se entretivesse com outros assuntos, rogou-lhe Don Quixote que lhe dissesse quem era, pois já havia dado ciência de sua condição e de sua vida. Ao que respondeu o de verde Gabão: Eu, senhor cavaleiro da triste figura, sou um fidalgo natural de um lugar onde hoje iremos comer, se Deus for servido. Sou mais que mediamente rico e meu nome é Dom Diego de Miranda. Passo a vida com minha mulher, meus filhos, meus amigos. Caça e pesca são meus exercícios. Mas não possuo falcão nem galgos, apenas algum perdigão domesticado ou algum furão atrevido. Tenho cerca de 6 dúzias de livros, uns em nossa língua e outros em latim. De histórias de devoção outros. Os de cavalaria ainda não entraram pelos umbrais de minhas portas. Folheio mais os profanos que os de devotos, desde que sejam de honesto entretenimento, que deleitem pela linguagem e que causem admiração e interesse pela invenção, posto que destes, muito poucos agem em Espanha. Como de vez em quando com meus vizinhos e amigos, e muitas vezes os convido, meus jantares são limpos e asseados, e nada escassos. Não gosto de murmurações, nem consinto que diante de mim se murmure. Não esquadrinho as vidas alheias, nem sou lince das ações dos outros. Ouço missa todos os dias, reparto meus bens com os pobres, sem fazer alarde das boas obras, para não dar em meu coração entrada à hipocrisia e à vanglória. Inimigos que insidiosamente se apoderam do coração mais recatado. Procuro fazer as pazes entre aqueles que sei estarem desavindos. Sou devoto de Nossa Senhora e confio sempre na misericórdia infinita de Deus, nosso Senhor. Atentíssimo esteve Sancho à relação da vida e do entretenimento do fidalgo, e, por lhe parecer que tal vida era boa e santa e que deveria fazer milagres quem assim vivia, desceu precipitadamente do russo e, de maneira afobada, agarrou o estribo direito do viajante, beijando-lhe aos pés umas e muitas vezes com devota unção e quase a verter lágrimas. Vendo isto, perguntou-lhe o fidalgo: O que fazeis, irmão? Que beijos são esses? Deixe-me beijá-lo, respondeu Sancho, porque vossa mercê me parece o primeiro santo cavalgante que vi em todos os dias de minha vida. Não sou santo, respondeu o fidalgo, mas grande pecador. Vós, sim, irmão, deveis ser bom, como a mostra vossa simplicidade. Voltou Sancho à sua albarda, depois de haver arrancado risos da profunda melancolia do amo e causado nova admiração ao Dom Diego. Perguntou-lhe Don Quixote quantos filhos tinha, comentando que uma das coisas em que punham sumo bem os antigos filósofos que careceram do verdadeiro conhecimento de Deus era nos bens da natureza, nos da fortuna, em ter muitos amigos e em ter muitos bons filhos. Eu, senhor Don Quixote, respondeu o fidalgo, tenho um filho que,
Se o não tivesse, quiçá me considerasse mais ditoso do que sou, e não porque ele seja mau, mas porque não é tão bom quanto eu quisera. Tem de idade 18 anos, 6 esteve em Salamanca, aprendendo as línguas latina e grega e, quando quis que passasse a estudar outras ciências, encontrei-o tão embebido da poesia, se a esta se pode chamar de ciência, que não foi possível fazê-lo dedicar-se à das leis, que eu quisera vê-lo estudar, nem a da rainha de todas, a teologia. Quisera eu que fosse ele a coroa de sua linhagem, pois vivemos numa época em que nossos reis premiam altamente as virtuosas e boas letras, já que letras sem virtude são pérolas no monturo. Passo o dia inteiro averiguando se Homero disse bem ou mal em tal verso da Ilíada, se andou marcial, desonesto ou não em tal epigrama, se devem entender de um modo ou de outro tais e tais versos de Virgílio, enfim, todas as suas conversações têm a ver com os livros dos referidos poetas, e mais com os de Horácio, Pércio, Juvenal e Tíbulo, que dos autores modernos não faz grande caso. E apesar do pouco carinho que tem a poesia castelhana, está agora com o pensamento voltado a fazer uma glosa de 4 versos que lhe enviaram da Salamanca, e que, creio tratar-se de um torneio literário. A tudo isso respondeu Don Quixote: os filhos, senhor, são pedaços das entranhas de seus pais, e assim hão de ser amados, bons ou maus que sejam, como amamos nós outros as almas que nos dão vida. Cabe aos pais encaminhá-los desde pequenos pelas sendas da virtude, da boa criação e dos bons e cristãos costumes, para que, quando adultos, sejam báculos da velhice de seus pais e glória de sua posteridade. Quanto a forçá-los a estudar esta ou aquela ciência, não tenho por acertado, embora não seja danoso tentar persuadi-los. E, quando não se precisa estudar para panelucrando, por ser o estudante tão venturoso que tenha do céu recebido pais que o pão lhe deem, seria eu de parecer que o deixassem seguir aquela ciência a que mais o virem inclinado, e embora a da poesia seja menos útil que deleitável, não é daquelas que soam desonrar quem as pratica. A poesia, senhor fidalgo, no meu modo de pensar, é como donzela terna e juvenil, em todo o extremo formosa, a quem buscam enriquecer, embelezar e adornar outras muitas donzelas, que são todas as outras ciências. E ela se há de servir de todas, e todas se hão de autorizar com ela. Mas tal donzela não quer ser manuseada, nem trazida pelas ruas, nem exibida nas esquinas das praças ou nos rinções dos palácios. Ela é feita de uma alquimia de tal virtude que quem a sabe tratar pode mudá-la em ouro puríssimo, de irresistível preço. Quem a tiver deve trazê-la bem segura, não a deixando correr em torpes sátiras, nem em sonetos maldosos. Não se deve vendê-la de modo algum, salvo se for em forma de poemas heróicos, de lastimosas tragédias ou de comédias alegres e cheias de artifício. Não se deve deixar que a usem os trues, nem o vulgo inário, incapaz de conhecer e apreciar os tesouros que nela se encerram. E não penseis, senhor, que aqui chamo vulgar somente a gente plebeia e humilde, pois todo aquele que não sabe, ainda que seja senhor ou príncipe, pode e deve entrar no número do vulgo. E é assim quem, com os requisitos que apontei, tratar a poesia e dela cuidar, será famoso e terá teu nome estimado em todas as nações civilizadas do mundo. E quanto a dizerdes, senhor, que vosso filho não aprecia muito a poesia castelhana, entendo que nisto não anda muito acertado. E a razão é esta: o grande Homero não escreveu em latim porque era grego, nem Virgílio escreveu em grego porque era latino. Em suma, todos os poetas antigos escreveram na língua que aprenderam desde que começaram a mamar, e não foram buscar as estrangeiras para declarar a alteza de seus conceitos. Sendo assim, razão haveria para que se estendesse esse costume por todas as nações e não se desdenhasse o poeta alemão, porque escreve em sua língua, nem o castelhano nem mesmo o biscainho, por escreverem nas deles,
Vosso filho, porém, pelo que imagino, Senhor, não deve estar de mal com a poesia vernácula, mas com aqueles poetas que são meros vernaculitas, sem saber outras línguas nem outras ciências que adornem, despertem e ajudem seu natural impulso. E mesmo nisso pode haver erro, porque, segundo a opinião verdadeira, o poeta nasce, quer dizer, já sai poeta do ventre de sua mãe, de maneira inata, e com a vocação que lhe deu o céu, sem outros estudos ou artifícios, compõe coisas que fazem verdadeiro quem disse, este Deus in nobis, e etc. Digo ainda que o poeta inato, que se valer da arte será muito superior, avantajando-se ao poeta que o quiser ser só por dominar a arte. E a razão é que a arte não se avantaja à natureza, apenas a aperfeiçoa. Assim, misturadas natureza e arte e natureza produzirão um perfeitíssimo poeta. Seja, pois, a conclusão deste meu discurso, senhor fidalgo, que deixe vossa mercê caminhar seu filho por onde o chama sua estrela. Pois, sendo ele tão bom estudante como deve ser, e havendo já galgado com felicidade o primeiro degrau das ciências, que é o das línguas, com elas por si mesmo subirá ao cume das letras humanas, que tão bem parecem num cavaleiro de capa e espada, e tanto o adornam, honram e engrandecem como as mitras aos bispos, ou as togas aos peritos jurisconsultos. Censure vossa mercê a seu filho, se fizer sátiras que prejudiquem as honras alheias. Castigue-o, rasgue-as, entretanto, se compuser sermões ao estilo de Horácio, com os quais repreenda os vícios em geral, como tão elegantemente aquele o fez. Louve-o, porque lícito é ao poeta escrever contra a inveja e criticar em seus versos os invejosos, bem como os outros vícios, desde que não nomeie pessoa alguma. Poetas há, contudo, que, a troco de uma referência maldosa, correm o perigo de que os desterrem para as ilhas do Ponto. Se o poeta for casto em seus costumes, há de sê-lo também em seus versos. A pena é a língua da alma, conforme os conceitos que nesta se conceberam. Tais serão seus escritos. E quando os reis e príncipes veem a milagrosa ciência da poesia em pessoas prudentes, virtuosas e graves, honram-nos, estimam-nos e os enriquecem, e até os coroam com as folhas das árvores que o raio não ofende, como sinal de que não deverão ser ofendidos por quem quer que seja aqueles que com tais coroas veem honradas e adornadas suas frontes. Admirado ficou do verbo Gabão, da peroração de Don Quixote, e tanto que se lhe foi dissipando a suspeita de ser ele mantecapto. Na metade desse discurso, porém, Sancho, por não achá-lo muito de seu gosto, havia se desviado do caminho, para pedir um pouco de leite a uns pastores que ali perto ordenhavam umas ovelhas. Nisto, já voltava a renovar a conversação o fidalgo, satisfeito em extremo com a sensatez e fluência de Don Quixote, quando, alçando este a cabeça, viu que pelo caminho por onde iam vindo um carro cheio de bandeiras reais e, crendo tratar-se de alguma nova aventura, chamou Sancho em altos brados para que lhe desse a selada. Ouvindo-se chamar, deixou Sancho os pastores e esporeou a toda pressa o russo. Chegou de onde estava o amo, a quem sucedeu espantosa e destinada aventura.